Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento De Boa com Ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e no vídeo de hoje eu vou trazer 3 casos de pessoas que foram diagnosticadas com um transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como sociopatia e psicopatia. Então, se você quer ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. Antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre transtornos mentais e também conteúdo que pode ajudar na saúde da sua mente, beleza? O primeiro caso que eu vou falar aqui é do Ted Bundy, que foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e com transtorno de personalidade narcisista. Theodore Robert Cowell nasceu em 1946 nos Estados Unidos e teve uma infância bem difícil. Ele foi criado pelos avós maternos porque sua mãe ainda era adolescente quando ele nasceu. Seu ambiente familiar era extremamente violento. Ted presenciava seu avô agredindo sua avó constantemente. Para piorar ainda mais a situação, ele descobriu que sua irmã era na verdade sua mãe, que ficou com vergonha de o assumir como filho porque era mãe solteira. Depois de um tempo, Ted se mudou com sua mãe para Washington e lá ela arrumou um marido que não tinha uma boa relação com seu filho. Já na vida adulta, Ted se formou em Direito e Psicologia, teve alguns relacionamentos que não deram certo e começou a cometer crimes. Dentre esses crimes estava agressão, abuso, sequestro e assassinato. O Ted Bundy tinha um padrão comportamental em seus crimes. Ele era extremamente manipulador, atraente e calculista. São traços bem clássicos da psicopatia. Ele conquistava a confiança ali das mulheres, ia atraindo elas de pouco em pouco. Depois ele as matava e tudo de uma forma muito sigilosa e calculista. Em 1976, Ted Bundy foi condenado a 15 anos de prisão, mas conseguiu fugir algumas vezes da prisão e cometeu crimes ainda piores. Até que em 1979 ele foi condenado à cadeira elétrica após confessar a morte de 30 mulheres. Antes de morrer, ele disse a seguinte frase: "Queremos acreditar que podemos identificar pessoas perigosas, mas o assustador é que não podemos. As pessoas não conseguem perceber que estão vivendo com assassinos em potencial." O caso de Ted Bundy foi um dos mais famosos da história. Foi a partir dele que surgiu o termo serial killer. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. Outro caso interessante é de Diane Downs, que possuía o transtorno narcisista, histriônico e antissocial. Ela assassinou sua própria filha e ainda tentou matar seus 2 outros filhos. Sua criação familiar também foi bem conturbada. Diane tinha um pai extremamente autoritário, que a proibia de muitas coisas, e sua mãe não lhe dava muita atenção, vivendo mais em função do marido. Na escola, Diane sofria muito bullying por conta de sua aparência conservadora e por conta de sua timidez. Com o tempo, ela foi se rebelando contra a família. Diane arrumou um namorado e trocou de escola, mas foi expulsa de lá por conta de um comportamento obsceno. Em 1973, ela se casou com Steve Downs, depois de fugir de casa, e construiu uma vida com ele. Os dois tiveram 2 filhos e na 3ª gravidez ela abortou. Só que depois ela se arrependeu dessa decisão e quis ter outro filho, mas o seu marido já tinha feito vasectomia. Então ela engravidou de um amigo e teve seu 3º filho. Quando seu marido descobriu essa infidelidade, ele se separou dela imediatamente. A partir daí, Diane ficou cada vez mais perturbada. Em 1983, ela pegou uma arma, atirou nos seus 3 filhos e foi no hospital, alegando que foi sequestrada e torturada por um homem. A consequência desse crime foi a morte de um de seus filhos e também a sua própria prisão, que aconteceu depois de algumas investigações. Igual aconteceu lá no caso de Ted Bundy, a Diane também fugiu da prisão,
mas depois ela foi capturada e transferida para outras prisões. Até que ela parou lá no centro para mulheres lá na Califórnia. Esse é um caso de crime bem chocante causado por uma mente perturbada, o que tirou a vida ali de uma criança inocente. Seu ex-marido Steve sempre falava que Diane não tinha instinto maternal e tratava as crianças como se fossem lixo. Muito triste essa história, não é? I can't imagine that they're fine all the time, but that's as adequate as it gets. E a última história que eu vou falar aqui é de John Wayne Gacy, mais conhecido como Palhaço Assassino. John Gacy nasceu em Chicago no ano de 1942 e tinha um relacionamento difícil com seu pai, John Stanley, um homem alcoólatra que agredia sua mãe e suas irmãs. John Stanley tinha uma personalidade intolerante e violenta. Relatos dizem que ele agrediu o próprio filho quando tinha 4 anos de idade, só porque ele desarrumou algumas peças do carro. Ao longo de sua infância, Gacy tentou fazer de tudo para conquistar a admiração de seu pai, mas nunca conseguiu. A única coisa que ele recebia era humilhação e rejeição. Na escola, John sofria bullying por conta de sua aparência física e também não tinha amigos. Além disso, ele tinha problemas de saúde. John sofria problemas cardíacos e teve apendicite. E o foda é que até nisso seu pai o desmerecia. Falava que ele fingia ter essas doenças para chamar atenção. Mas enfim, Gacy cresceu e se tornou um homem respeitável em sua comunidade, envolvido em atividades sociais e políticas. Ele começou a trabalhar como palhaço para alegrar as crianças em festas locais. E a partir de 1972, Gacy começou a cometer assassinatos de jovens rapazes. Ele atraía suas vítimas para casa, depois abusava e até a morte. 8 anos depois, Gacy foi preso após algumas investigações e foi condenado à pena de morte. Ele foi executado com injeção letal e terminou sua vida em 1994. Durante o seu julgamento, um psiquiatra diagnosticou Gacy com um transtorno de personalidade antissocial, o que engloba ali a psicopatia e a sociopatia. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, this is ludicrous. Para finalizar, eu queria dizer que nem todas as pessoas com transtorno de personalidade antissocial são criminosas, que nem esses casos que eu apresentei no vídeo. Isso que eu apresentei aqui são casos raros de psicopatia e sociopatia. Não são todas as pessoas que vão apresentar um risco para a sociedade. Então é muito importante não generalizar as pessoas com transtornos mentais, porque cada caso é um caso. Em quadros mais leves de TPA, por exemplo, a pessoa consegue se adaptar bem às normas sociais, lida melhor com seus impulsos e vive até bem em sociedade. Isso, claro, quando ela segue o tratamento com psicólogo e psiquiatra. Então fica aí reflexão, muito cuidado para não rotular as pessoas, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Apresentei aqui para vocês 3 casos de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeo novo, então vai acompanhando aí, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço.